um erro humano ou de uma falha técnica na violenta explosão. João Pedro morreu aos 17 anos. Uma inflamação do músculo cardíaco não detectado a tempo ditou-lhe a sentença de morte. João lutou pela vida durante 102 dias numa cama dos cuidados intensivos e foi sujeito a 7 intervenções cirúrgicas. Ao investigação CM, a família garante que não vai deixar que a morte caia no esquecimento. Os pais já avançaram com uma ação judicial contra a CUF Descobertas, onde aparentemente a doença foi detectada tarde demais. João Pedro Souto foi 3 vezes à CUF Descobertas numa semana e meia. A miocardite só foi descoberta à 3ª vez, embora tenha feito um raio-x em cada consulta. O hospital privado garante que a inflamação no coração não era detectável nas 2 primeiras idas à urgência, mas o investigação CM teve acesso aos relatórios clínicos que acompanham os exames e descobriu que há informação contraditória. Revelamos-lhe agora todos os detalhes dos documentos. Após a divulgação deste caso, em exclusivo pela CMTV, o Ministério Público já abriu inquérito. Você, misturada, querida, é uma tua filha, não? Felicidades, muitos anos de vida. Poucos meses separam este vídeo de agosto de 2019, onde João Pedro aparece de férias a nadar na piscina, destas fotografias tiradas a 2 de março deste ano, 2 dias antes de João Pedro ter perdido a batalha contra a miocardite. Nem eu, nem o pai, nem a minha irmã, nem os meus sobrinhos, nem os avós, nem a tia, a madrinha. Ninguém consegue compreender isto. 2 idas à urgência pediátrica da CUF Descobertas, 2 raios-x, não bastaram para detectar a inflamação no coração de João Pedro. Foi necessária uma 3ª consulta. Ao investigação CM, a unidade hospitalar privada garante que o índice cardiotorácico, que mede o volume do coração, não estava fora dos parâmetros normais a 16 e 18 de novembro, nas 2 primeiras vezes que João Pedro aqui se dirigiu. Diz ainda a CUF que a inflamação só foi detectada a 24 de novembro, na 3ª consulta, e é aqui que começa a contradição da própria CUF Descobertas. Acontece que os 3 relatórios clínicos que acompanham os raios-x, quer de 16, 18 e 24 de novembro, contradizem a própria CUF, já que revelam um aumento da silhueta cardíaca. Ora, a investigação CM confrontou novamente a CUF Descobertas com este dado. Pedimos, por isso, o índice cardiotorácico que avalia o aumento da silhueta cardíaca. Queríamos averiguar se este índice estava ou não fora dos parâmetros normais nas 3 consultas que João Pedro fez na unidade hospitalar. A CUF Descobertas não revelou os dados. Os pais de João Pedro pediram parecer médico-legal para apurar responsabilidades. Queriam perceber de que forma é que o atraso no diagnóstico da inflamação no coração foi determinante para a morte do filho. Eu não tenho dúvidas, enquanto mãe, de que essa semana foi decisiva e que ele poderia estar aqui comigo. Mas também tenho o relatório médico-legal que me diz isso. Esta ausência de diagnóstico ou atribuição de altas hospitalares à vítima terão contribuído para o desenvolvimento da doença, que se viria a tornar fulminante.
Tal diagnóstico atempado possibilitaria, em condições normais, um desfecho favorável, evitando a morte da vítima, pelo menos a curto, médio prazo. Deu entrada aqui no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa a 21 de setembro uma ação judicial por parte dos pais de João Pedro contra a CUF Descobertas e 2 dos seus médicos. Os réus foram notificados a 13 de outubro. João Pedro Souto morreu há 7 meses, no dia 4 de março. Mas o pesadelo começou uma semana antes de ser internado, a 24 de novembro do ano passado. Passou por 102 longos dias de internamento, 7 operações, ventilação e muito sofrimento. A mãe contou toda a história, em primeira mão, ao Investigação CN. Para ver você nesta data querida. É uma tua filha. Não. Para ver você nesta data querida. Muitas felicidades. Eu não consigo ver uma família na rua. Eu faz-me confusão os risos. Ver uma criança. Ver um jovem como meu filho ir para a escola com a mochila às costas. Eu sei que é um egoísmo tão grande da minha parte, mas eu não consigo evitar. O desabafo é de Fernanda Carvalho, uma mãe completamente de rastos. Perdeu o filho há pouco mais de 7 meses para uma miocardite, uma inflamação no músculo cardíaco não detectada a tempo no Hospital CUF Descobertas em Lisboa. Mas o sofrimento começou há quase um ano. João Pedro Souto tinha ainda 16 anos quando começaram os primeiros sintomas. Passou por 102 longos dias de internamento, por 7 operações e muito sofrimento. 15 de novembro de 2019. Era um dia particularmente feliz para João Pedro, apaixonado por jogos. Foi um evento na Expo de Gamers. Chegou a casa, super satisfeito, e ele no dia a seguir disse-me: Onita, porque ele chamava-me Nita, Onita, eu não consegui esta noite dormir mal, não conseguia dormir, tinha falta de ar. Eu até me arreliei com ele, porque, João Pedro, tu tinhas que me ter dito. Tu tinhas que me ter dito que não estavas bem. Mas eu depois consegui adormecer. Então, e agora como é que tu estás? Eu ainda estou com um bocadinho de falta de ar. E eu agarrei e disse: vamos para a CUF Descobertas, que é a 3 km de casa. Muito perto de casa, e era também onde João Pedro era seguido, em episódios de urgência, desde bebê. Mandou-lhe fazer uma radiografia. Ele primeiro na triagem foi considerado como muito urgente. Tinha o oxigênio 96, fez aerossóis, tomou corticoides lá no hospital, trouxe antibiótico para casa para fazer, e o que o médico me disse foi uma infecçãozinha respiratória. Os sintomas persistiram e, passado 36 horas, mãe e filho regressaram à CUF. Após mais um raio-x, um novo diagnóstico, desta vez uma leve pneumonia. Passada uma semana, o quadro agravou-se. A 24 de novembro, mãe e filho vão pela terceira vez à CUF Descobertas. Um novo raio-x e, desta vez, exames complementares de diagnóstico. Na terceira consulta foi miocardite viral. O médico estava em pânico. O médico, quando a gente saiu, virou-se para mim, Dr. João Brizos, e o enfermeiro. O Dr. João Brizos virou-se para mim e disse-me: muita sorte. Porque ele viu o quão grave era o estado do João Pedro.
Nesse mesmo dia, João foi transferido para os cuidados intensivos do Hospital Santa Maria, mas ali pouco havia a fazer. Era necessário transferir mais uma vez João Pedro. Ela vira-se para mim e diz-me: o caso do seu filho é muito, muito, muito grave. Ela repetiu 3 vezes muito. Eu caí ao chão. Mas como? Como é que é possível? O coração dele não funciona. Vamos tentar recuperar o coração, mas a grande probabilidade é o transplante. De infecçãozinha respiratória para pneumonia, estamos a falar de um transplante. Eu só nesse dia, efetivamente, é que eu disse, é que eu pensei que o João Pedro estava mesmo em risco de vida. Estava por um fio. Foi novamente transferido, desta vez para os cuidados intensivos pediátricos do Hospital de Santa Cruz, em Oeiras, onde esteve praticamente 4 meses internado. Foi alvo de 7 cirurgias. Ligado ao ventilador, com o tubo, antes da traqueostomia, com o tubo que ele testava. Ele muitas vezes tentava tirar o tubo. E eu, quando estava lá no hospital, eu controlava-lhe as mãos. Mas imagino o que é eu ir-me embora e atar as mãos ao seu filho. Ficava atado para não ir ao tubo. Ele, coitadinho, ele testava o tubo. Ele chegou a uma altura que se despediu de nós, de mim e do pai, e pediu-nos para partir o pescoço. Eu dizia-lhe que ia correr tudo bem e não correu. Nada correu bem. A miocardite provocou-lhe a falência dos órgãos. Entrou em morte cerebral a 3 de março. No dia seguinte, acabou por morrer. Eu ainda hoje penso que eu estou num pesadelo e que vou acordar. Eu queria tanto que fosse assim. João Pedro passou o Natal, o aniversário e a passagem de ano nos cuidados intensivos. Ao lado, tinha apenas a mãe e o pai. Estas 3 datas importantes para a família foram passadas em grande sofrimento. Natal, aniversário e a passagem de ano 2019-2020. João Pedro passou estas 3 datas importantes e especiais numa cama da unidade dos cuidados intensivos do Hospital de Santa Cruz, em Oeiras. Teve apenas ao seu lado a mãe e o pai. Fernanda Carvalho rejeita que o filho tenha morrido com 17 anos, embora os tenha completado a 28 de dezembro do ano passado. Ele no Natal foi operado. No dia de Natal, no dia 25, foi operado novamente. Já não sei qual foi a... Sei que foi aos pulmões, mas não sei se foi a 4ª, se foi a 5ª, já não. No dia de Natal, passámos o aniversário dele, que eu para mim, ele nunca fez 17 anos. Ele não viveu 17 anos. Ele viveu 16. No dia 28 de dezembro, passámos, eu, o pai e ele, sozinhos, no quarto, e a passagem de ano também. No início de 2020, a sentença de morte já estava praticamente dada, com os órgãos a entrar em falência. Por esta altura, já era uma máquina quem exercia a função de coração e também de pulmões. O corpo de João Pedro dava os primeiros sinais de cansaço, de que não iria resistir muito mais.
Por esta altura, o jovem já tinha sido alvo de pelo menos 4 cirurgias. Houve uma falência, ele a partir de na altura teve que fazer diálise. Portanto, era mais uma maquineta. Portanto, era a do coração, era a dos pulmões, era a da diálise. Entretanto, a diálise recuperou, que os médicos até disseram que ele recuperou porque era jovem, porque tinha uma força enorme, que não é muito normal recuperar, porque ele deixou mesmo de fazer xixi, os rins deixaram mesmo de funcionar. Ele recuperou totalmente. Teve vários AVCs que lhe afetaram a mobilidade esquerda do corpo, que entretanto recuperou. Porque ele era um miúdo que tinha uma força brutal. João Pedro esteve sempre consciente daquilo que lhe estava a acontecer. Os pais pediram-lhe para ser forte, para que não desistisse, para que pudesse cumprir desejos e concretizar sonhos. A inflamação acabou por traí-lo ao 100º dia de internamento. Depois de 7 intervenções cirúrgicas, João Pedro perdeu a batalha. Perdeu no dia 3, porque ele teve morte cerebral no dia 3. Imagina estar a ver um filho, depois de tudo o que ele passou, dizerem está em morte cerebral. Um miúdo que tinha um cérebro incrível. Não é duro, é insuportável. É insuportável. É que não foi só ele que partiu, eu também parti. O sonho de João Pedro era seguir Engenharia Física Tecnológica no Instituto Superior Técnico. Foi lá que o pai fez a sua licenciatura e João queria seguir-lhe as pisadas. Era para isso que estudava. Tinha média de 18 valores e integrava desde a primária os quadros de mérito da escola. Mas João tinha outra paixão, os jogos de computador. Boas, pessoal, daqui fala o... Epá, eu não sei qual é o meu username, é tipo João Pedro Souto, uma coisa assim, não sei, pronto, não sei porque eu meti isso. Mas pronto, vamos aqui a mais uma Let's Play. Era o melhor filho do mundo. Eu costumava dizer-lhe que ele é um orgulho para qualquer mãe e qualquer pai. Ele era muito leal, ajudava-me, andava sempre preocupado comigo. Às vezes mandava mensagens ao pai a dizer que para o pai reparar que eu estava mais magra e tinha roupas novas. Era um excelente aluno. Na minha face, isto, a fez, está muito aqui. Acaba de cantar. Na minha face, It's true, I saw your face in a crowded place, and I saw... Deixa cantar tudo até ao fim. And I don't know what to do. João Pedro Souto era filho único. Aos 2 anos já cantava em inglês, era inteligente, aluno de excelência, desde o ensino primário que integrava quadros de mérito. Ele fez jogos e eu é que não consigo entrar. Ele tem jogos na internet. Ele era programador de jogos. Ele aos 10 anos tinha um canal no YouTube
fazia a edição dos filmes, cortava os filmes. João Pedro Soto. É o canal dele. Olá pessoal, hoje é o meu primeiro vídeo deste canal. Era através deste canal que João Pedro partilhava o gosto pelos jogos, truques e dicas para passar níveis, mas partilhava também projetos daquilo que queria para o seu futuro. Criar jogos, os seus próprios jogos, da sua autoria, com os personagens criados por si. Ok, eu consigo, eu não vou perder troféus. Estou-vos a dizer. Se calhar vou, mas pronto. Isto é só para nos divertirmos, não é? O sonho de João Pedro Soto era ser engenheiro. Queria seguir as pisadas do pai. Era para isso que estudava noite e dia. Ir para o técnico, para o Instituto Superior Técnico. Seguir Engenharia Física Tecnológica. Que ele andava super preocupado para ver se conseguia ter a média. Que ele tinha média 18, mas o curso tinha média 18, acho que 75, para entrar, e ele tinha que subir a média. Foi vê-lo formar-se. Foi ele não conseguir fazer os jogos com os personagens dele, que ele queria fazer. Os amigos muitas vezes pediam-lhe para fazer como é que eram as resoluções dos exercícios, que ele era excelente a matemática e a física. Andava no 12º ano e ele enviava as resoluções, enviava... Ele estava sempre pronto para ajudar. Sempre pronto a ajudar, mesmo na decoração. As paredes da casa da família Carvalho Soto mostram que o talento de João Pedro ia muito além dos números e das fórmulas. Gostava de pintar. Desde pequeno, que era fã do macaco Fuzi, colocava-o em praticamente todos os desenhos que fazia. Depois, oferecia-os aos pais. As declarações de amor, quer à mãe, quer ao pai, eram constantes. Era um excelente filho, era um excelente neto, era um excelente sobrinho, era um excelente amigo. Não dizia que não. João Pedro era um menino cheio de sonhos. Tinha uma vida pela frente. Gostava de desafios. Oh, damn! Mais calma-te. Já está. Não, lá para cima mesmo. Podes subir. Eu adoro o pai dele. Adoro. Mas o meu filho... O meu filho nasceu dentro de mim. Adorei estar grávida. Há mulheres que dizem, ai, fiquei gorda, fiquei isto. Eu adorei estar grávida. Eu adorava espetar a minha barriga. Uma história de horror denunciada em exclusivo pela investigação CM. Se tiver algum caso que quer